Fala família do Só Futebol. Firmeza, família, eu tô aqui hoje pra gente falar da final da Supercopa Rei entre Flamengo e Corinthians. E cara, eu queria começar falando aqui do lance da expulsão do Carrascal. Eu acho que a expulsão ela foi justa, né? Eu acho que realmente o Carrasco, eu acho não, né? As imagens comprovam que ele agrediu o Breno Idon, né? O árbitro, ele foi totalmente respaldado pelo protocolo que diz que num lance como esse, né, de agressão, ele pode tomar decisão em qualquer momento que seja, mesmo que seja após o término do primeiro tempo ou até mesmo do jogo em si. Então, é uma situação justa. Eu acho que eu questiono um pouquinho em relação a, a ferramenta ontem, né, do VAR. Eu acho que ela apresentou alguns defeitos em momentos cruciais da partida, como por exemplo o lance ali do gol do Memphis, né? Que o VAR não estava funcionando. E isso é total responsabilidade da CBF, no meu modo de entender, porque a CBF lá em outubro ou setembro do ano passado, ela vendeu a ideia de que no primeiro semestre desse ano nós já estaríamos com impedimento semiautomático. E acontece que não estamos, né, com impedimento semiautomático ainda nas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. E além de tudo, a ferramenta que temos está apresentando falhas, né, em momentos cruciais, como foi na partida de ontem. Então, eu acho que também o local escolhido para esse jogo ser executado, né? Para o evento ser executado, apresentou falhas na estrutura também, né? A gente viu isso no momento em que o VAR, que o árbitro é chamado no VAR, e ele pede uma imagem ampliada e não tem, porque está sem energia. Ele pede também para que o lance seja colocado no telão e para que ele possa mostrar transparência ali em relação à decisão dele e o árbitro que está na cabine de vídeo avisa que não tem como colocar no telão porque o, o estádio está sem energia, né? Então, assim, eu acho que tem algumas coisas a se questionar em relação à estrutura que teve, né, ontem em torno da partida. Agora, falando da decisão, né, da parte futebolística dessa decisão, acredito que o Corinthians foi totalmente superior ao Flamengo. O Flamengo teve um domínio de posse de bola durante todo o jogo, pode-se dizer, mas foi um domínio estéreo, né? Eu acho que a atitude dos jogadores do Corinthians foi muito melhor do que a dos jogadores do Flamengo. A estratégia do Dorival funcionou muito bem, né? O Jorginho, ele é um jogador do Flamengo que tem muita influência no jogo e da maneira do Flamengo executar seu futebol. E ontem ele foi totalmente anulado pelo Corinthians, né? Isso daí é mérito do Dorival. Então, foi uma partida onde o Corinthians, taticamente, estrategicamente, foi muito superior. E foi recompensado por isso, né? Com o primeiro gol do Gabriel Paulista lá no primeiro tempo ainda. E é um gol muito simbólico, né? O Gabriel Paulista que é corintiano, aprendeu a ser corintiano por conta do irmão e toda a história que ele tem, né? O irmão, infelizmente, já faleceu, mas ele carrega essa paixão e essa herança que o irmão deixou para ele até hoje e foi agraciado em poder jogar pelo seu time do coração e ainda ser um jogador relevante, né? Mesmo num período
muito culto que ele ainda tem como jogador do Corinthians. E o Yuri Alberto, cara, que no segundo tempo faz um golaço. E o Yuri Alberto, que já deu tantos altos e baixos pelo Corinthians e foi agraciado ontem, né? Mais uma vez, numa final poder marcar com a camisa do Corinthians. Ele até desabafa ali no final, na entrevista que ele dá pra Globo, né? Falando que podem falar o que quiser dele, mas ele nunca vai deixar de correr e de se esforçar. E realmente o Alberto, ele é isso aí, ele vai perder algumas oportunidades, mas ele é um jogador que nunca entra de sacanagem, né? Nunca entra disperso da partida e ontem ele foi, como eu disse, agraciado mais uma vez. Eu acho que tem que ser exaltado também a dupla de meio-campistas do Corinthians, tanto o Breno Ridon quanto o André jogaram muita bola e são jogadores polivalentes, né? Jogadores que podem fazer mais de uma função. O André pode jogar de primeiro volante, mas pode jogar de camisa 8 também. O Vidon joga de 8 e joga de 10, né? Ontem ele começou o jogo com um meia mais criativo e depois baixou para jogar na segunda linha. E, cara, a dedicação na marcação que o Vidon teve ontem foi impressionante, né? Realmente, chegando um pouco mais forte, quando tinha que chegar, entrou na mente do Carrascal, que é um jogador muito mais experiente que ele, né? Com rodagem aí pela Europa e de seleção colombiana, e ele conseguiu entrar na mente do Carrascal, e o Carrascal acabou fazendo aquela besteira que gerou a expulsão dele. E é isso, eu acho que foi uma partida muito correta do Corinthians. Eu acho que pelo lado do Flamengo, eu continuo achando que o Flamengo é o maior favorito a conquistas nessa temporada. A estreia do Paquetá ontem ela não foi boa. Eu vejo que queima um pouquinho a minha língua, né? Mas eu acho que faz parte. Ainda acho que o Paquetá vai agregar muito a esse elenco do Flamengo. Mas o Flamengo precisa entender e eu acho que o Felipe Luiz já fez esse diagnóstico, que precisa entrar com a mesma atitude diante de qualquer adversário. Né? Porque ontem eu senti um Corinthians com muito mais atitude, entenderam muito mais o que era aquela partida do que o Flamengo, né? E eu acho que isso é uma coisa que o Felipe Luiz precisa recuperar desse time, porque realmente a equipe ela é muito boa, ela te dá várias alternativas de maneira de jogar e se relação a muitos aspectos, mas o Flamengo precisa entender que não vai conseguir resolver os jogos a qualquer momento. Ontem me passou um pouquinho dessa impressão vendo o Flamengo jogar. Eu acho que eles acharam que em algum momento o gol ia sair e eles iam sair com a taça da Supercopa Rei do Brasil. E, cara, só para finalizar em relação ao Corinthians, esse título aí, além dos jogadores e da comissão técnica, é de total responsabilidade da torcida do Corinthians. O torcedor corintiano tem que ser exaltado porque não soltou a mão do clube em nenhum momento cobraram as pessoas que tinham que cobrar, fizeram protestos até que essas pessoas que estavam fazendo muito mal para o clube saísse de lá, né? Ainda tem alguns resquícios dessas pessoas lá dentro do clube, mas eu acho que a torcida tem um papel muito importantíssimo nesse momento glorioso que o Corinthians vem vivendo, né? Desde o final do ano passado. Claro que teve também
um belo trabalho do Fabinho Soldado, do próprio Dorival e da sua comissão técnica. Mas o que o Corinthians fez ontem é de total mérito do seu torcedor. O seu torcedor merece estar comemorando, merece viver esse momento porque eles lutaram pelo clube. Né? Então, camisa 12, Gabriel Zafiel, Stonfit, né? Principalmente o torcedor de arquibancada que fizeram esses protestos e cobraram na medida certa, sem violência, né? Sem ameaçar o jogador. Entenderam o lado dos jogadores também. Cobraram os jogadores na hora que tinham que cobrar, mas totalmente de uma maneira na bola, como a gente fala. Então o Corinthians e o seu torcedor estão colhendo os frutos daquilo que eles fizeram, né? Principalmente a torcida. O Corinthians merece muito esse título pelo futebol que jogou ontem e a torcida por não ter soltado a mão do clube em nenhum momento. Então é isso, né? Eu acho que o torcedor corintiano merece porque vem sofrendo muito. O Corinthians ainda tem problemas, né? Tem uma dívida muito alta, tem dificuldades no mercado, né? Começou o ano com o transfer ban, né? Mesmo assim já resolveram essa situação e já conseguiram contratar alguns jogadores, como o Gabriel Paulista, o Matheus Pereira, o próprio Caio César, que entrou ontem e deu assistência para o gol do Yuri Alberto. Então são jogadores que vão agregar muito ao time. E mesmo o Corinthians, com essas dívidas todas, consegue fazer essas contratações porque é um clube gigantesco que todo mundo, apesar da pressão que existe, quer estar lá, né? Então é isso, família. Esse é a minha visão em relação à final da Supercopa Rei de ontem. Eu vou ficando por aqui, vou deixar o meu Instagram aqui na descrição do vídeo. Vou deixar o link no meu canal de notícias do WhatsApp também. E é isso, se inscreva no canal, deixa o like, compartilhe o vídeo. Dê uma olhadinha no outro vídeo que eu coloquei aqui em relação ao raquetado, tá bom? E valeu, tamo junto.